Hello, Dajahal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar as 5 coisas que você precisa saber antes de ir para a China ou antes de iniciar um relacionamento comercial ou de amizade com um chinês. Bem, todo estudante de mandarim precisa saber que todo conhecimento que você estuda precisa ir além do mandarim, precisa ir além do idioma. Você precisa entender o funcionamento de uma cultura, por exemplo, tá? Então eu trouxe aqui para você 5 coisas que você precisa saber antes de ir para a China. A primeira coisa é em relação ao cumprimento. Aqui no Brasil eu vejo que é muito comum homem e mulher cumprimentar com um beijo no rosto, ou entre as mulheres. Isso não é muito comum na cultura chinesa. Os chineses, eles quase não nem dão as mãos de cumprimento, de cumprimentar com as mãos, sabe? Nem sempre eles cumprimentam. Muitas vezes é de uma forma verbal mesmo, tá? Então, quais são as formas de você cumprimentar alguém em chinês? Obviamente, né? Você vai falar hello, ni hao, né? Essa é a primeira opção. Então, que significa olá, né? Olá. Hello, como se fosse o hello em inglês e o ni hao é olá. Então, olá, olá, como se fosse isso, tá? Ou você pode falar 早上好, 下午好, 晚上好, né? Um desses três. O que isso quer dizer? Que é bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dependendo do horário que você está, você vai utilizar um desses aí, tá? Então, 早上好, bom dia, 下午好, boa tarde e 晚上好, boa noite. Outra forma de você falar de uma forma mais usual seria 最近怎么样?最近怎么样?最近怎么样 significa como é que você está ultimamente, né? Então, recentemente, como é que você está? Isso é 最近怎么样? E por último, nós temos 你吃了吗?你吃了吗?你吃了吗 significa literalmente você já comeu, mas isso não quer dizer nada pejorativo e nem tem a ver com comida. 你吃了吗 significa é um cuidado que o chinês tem pelo outro, se você já está alimentado ou não. Mas isso surgiu lá atrás, em épocas onde a China ela passou por umas épocas de fome, tá? Então, o sinônimo de estar bem alimentado era de estar bem, ok? Hoje é utilizado, mas ele não tem muito a ver com comida atualmente. O surgimento dessa expressão foi sim teve sim, obviamente, uma ligação com comida, mas hoje assim não é utilizado mais nesse sentido, tá? É mais no sentido de tipo assim, como é que você está? Você está bem, ok? Bom, segundo ponto que você precisa saber seria mostrar modéstia, tá? Então, os chineses, eles muitas vezes demonstram uma humildade, né? E isso é uma etiqueta social que é positivo, tá? Então, quando alguém te elogia, é muito importante que você fale nali, nali, tá? Nali significa literalmente onde, né? Então, quando você, sei lá, quando você recebe elogios e fala assim, onde, né? Ou seja assim, não, que isso, né? É muito parecido com esse que isso em português, mas nem sempre na cultura ocidental, por exemplo, aqui no Brasil, a gente reage dessa maneira ao receber um elogio. Muitas vezes a gente fala obrigado ou obrigada, né? E ao agradecer, né, para o brasileiro é uma coisa positiva. Em nenhum momento você se demonstra arrogante se você só agradecer para um elogio para sua pessoa. Porém, na cultura chinesa, nem sempre é tão interessante você responder xie xie, que é obrigado, né? Então, seria mais interessante você responder nali, nali. Então, se eu falo para você, seu chinês é muito bom. Aí você fala assim, nali, nali, em vez de xie xie, beleza? Bom, terceiro seria para você evitar tópicos um pouco polêmicos ou delicados, tá? Então, religião, política, são temas assim um pouco mais sensíveis para o chinês e eu vou dizer para você evitar esse tipo de conversa, a não ser que seja extremamente necessário e você saiba realmente o que você está dizendo, tá? E que você saiba discutir, né? Discutir quando eu falo não é de brigar, né? Mas de você conseguir discutir de forma respeitosa, tá? Senão, não seria interessante tocar nesses assuntos delicados, uma vez que você quer estabelecer algum tipo de conexão, tá bom? E
A quarta dica, né, é que você respeite a hierarquia, porque na cultura chinesa eles respeitam muito os mais velhos, tá? Existe uma questão hierárquica ali, culturalmente falando, né, muito enraizado, onde os idosos eles acabam tendo mais respeito pelos jovens, né? Então assim, eu vou dizer para você aqui algumas palavras que você poderia estar utilizando para se referir a pessoas mais velhas do que você. O mais comum, né, que a gente utiliza é o chuchu. Chuchu, tá? Chuchu significa tio, né? Então, sabe quando você, lá na sua infância, você chamava de tio ou de tia, um pai de um amiguinho seu, alguém da escola, alguém na rua, enfim. É mais ou menos isso. Só que aqui no Brasil percebe que a criança ele chama o tio e tia, mas uma vez que a criança cresce e vira um adulto, para de chamar, né? Na China isso não acontece. Lá eles continuam chamando mesmo no adulto, desde que a pessoa seja mais velha do que você, né? Então demonstra um respeito muito grande quando você utiliza chuchu, tá? Então chuchu seria tio para homem, tá? Se for para mulher, você pode chamar de ai, tá? Então ai seria tia, tá legal? Agora, se a pessoa for muito mais velha do que você, né, um idoso, uma idosa, né, você pode utilizar outro termo. Então, se for idoso, né, seria literalmente avô, né, você pode chamar de iê, tá? Iê. Iê, então, seria para um senhor bem de idade, né, em relação a você, e você pode chamar ele de iê, tá? Da mesma forma, se for uma senhora, né, uma pessoa bem mais velha do que você vai chamar de nai, ok? Em geral, você pode estar utilizando você de uma forma mais respeitosa, tá? Você, em mandarim, é ni, tá? Ni. Agora, se você quer usar o você de uma forma mais formal, aí ficaria nin. É muito parecido, né? Você acrescenta basicamente um N no final, tá? E aí, se você quiser chamar pelo sobrenome da pessoa, mais o senhor, como se fosse assim, senhor Silva, né? Então, nesse sentido, você pode estar utilizando também. Então, nós temos o xian sheng, tá? Xian sheng significa senhor, tá? Então, você vai colocar o sobrenome da pessoa antes da palavra xian sheng, tá? Não é o contrário, cuidado, porque em português é o contrário. A gente fala senhor Oliveira, né? Então, se fosse em mandarim, seria Oliveira xian sheng, ok? Agora, se for senhora, né, seria Oliveira Tai, tá bom? Tai é para senhora. Mas cuidado para não utilizar Tai para moças muito jovens, tá? Porque ela pode se sentir ofendida em ser chamada de senhora, né? Você vai estar chamando a mulher de velha. Então, cuidado com esse ponto também, tá bom? E por último, sobre presentes, né? Os chineses eles adoram receber presentes, eles adoram dar presentes. E a dica que eu dou aqui para você é que você evite na questão de números das peças do presente, tá? Então, evite sempre números ímpares, tá? Porque o número ímpar, ele simboliza uma má sorte para os chineses. Então, escolha sempre par. Lin, qualquer número par, não também. Evite o número 4, tá? Por quê? O número 4, em mandarim, a leitura é si. E tem uma palavra muito parecida com essa leitura, que é si. Apenas muda a entonação. E ele significa morte. Então, assim, se você dá um presente, um jogo de xícaras, por exemplo, com 4 xícaras, pode ser que a pessoa não goste muito, né? Mas não porque ela não gostou da peça ali. Às vezes ela não gostou por causa que ela tem 4 peças, tá? Então, o número de presentes é muito, muito complicado se você der número 4, tá bom? Então, evite números ímpares e número 4 também. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você saiba agora causar uma boa impressão para os chineses e conseguir estabelecer alguma relação comercial, de amizade ou quem sabe também de um relacionamento amoroso, ok? Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. 谢谢，再见。